Continuando o capítulo 20, né, nós estávamos vendo que a Matilde estava conversando com o Gregório através da garganta fluídica, né? E o sacerdote, transviado num complexo de espanto, rebelião e amargura, tinha agora um aspecto de fera enjaulada. E ela prosseguiu com voz materna e doce. Acreditas, porventura, que o amor pode alterar-se no curso do tempo? Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer? Esqueceste a imantação dos nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 mundos, suspirarei sempre pela integração dos nossos espíritos. A luz sublime do amor que arde em nossos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos precipícios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Gregório ressurge. E numa inflexão de lágrimas que desarmaria o raciocínio mais enrijecido, acentuou: lembra-te, deixaste morrer nos séculos os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia distantes? Esqueceste nossos votos ao pé dos altares humildes? Então, esses dados nos fazem concluir que ele foi um dos vários papas Gregório, né? E aí ela... esqueceste as cruzes de pedra que ouviam nossas orações? Não prometemos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate da política venal dos homens, cristalizastes na mente os desvarios de orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa putrificável, quer dizer, uma coroa material, uma coroa que apodrece, que não tem valor, né? Afogaste ideais preciosos na corrente de ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos, mergulhando-te na sombra dos cálculos pela extensão do império dos seus caprichos. Incensaste a grandeza dos poderosos do mundo em desfavor dos humildes, ou seja, ele fez conchavos políticos, né? Incentivaste a tirania espiritual, crendo-te possuidor de autoridade infalível, e supunhas que o céu, além da morte, nada mais fosse que simples cópia dos tribunais e das cortes da terra. Ele disse autoridade infalível porque na Idade Média foi instituída a autoridade papal, ou seja, tudo que o Papa falava vinha de Deus. E com certeza Gregório acreditava nessa autoridade e se achou no direito de continuar com essa autoridade após a morte, né? Tremendos desenganos surpreenderam o teu despertar, e agora humilhado e padecente, coagulaste nos pensamentos no ácido veneno da revolta e elegeste a escravização das inteligências inferiores por única posição digna de conquistar. Durante séculos tem sido apenas rude disciplinador de almas criminosas e perturbadas que o túmulo encontrou na imprudência e no vício. Porém, meu filho, não te doerá a triste condição de gênio desprezível? Semelhante pergunta não morre sem resposta. Falam por ti mesmo o imenso tédio do mal e a profunda solidão interior que agora invade tuas horas. Aprendeste com infinito desapontamento que os tesouros divinos não repousam em frias arcas de valores amoedados. E sabes agora que Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, apesar de respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. Via-se
que a benfeitora, quase asfixiada pela emoção, apresentava enorme dificuldade para continuar, mas após longa pausa, que ninguém ousou interromper, prosseguiu comovida. Como pudeste esquecer, por alguns dias, a autoridade efêmera da terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz? Aderiste aos dragões do mal pela simples verificação de que a tiara passageira não te poderia aureolar a cabeça nos domínios da vida eterna, a que a morte te arrebatou. Entretanto, o divino amigo jamais descreu, das nossas promessas de serviço e espera por nós com a mesma abnegação do princípio. Vamos, sou Matilde, alma de tua alma, que um dia te adotou por filho e a quem amaste como dedicada mãe espiritual. Calou-se a voz da mensageira, interditada pela corrente de pranto. Foi então que Gregório, fazendo quanto lhe era possível por manter-se de pé, gritou como ansioso por fugir de si mesmo. Não creio, estou só, consagrei-me ao serviço das sombras e não tenho outros compromissos. Sua voz menos altiva tinha um tom de pavor indescritível. Parecia disposto à fuga, francamente transformado, mas diante da assembleia estática e silenciosa, mantinha-se magnetizado pela palavra da benfeitora, que se fazia ouvir austera e doce, bela e terrível, escalpelando sua consciência. Olhou em redor como um leão ferido e, sentindo-se no centro de quantos assistiam, ali atônicos, à cena inesperada, exteriorizou na expressão fisionômica todo o desespero extremo que vagava na sua alma. Arrancou a espada da bainha e bradou encolarizado: vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégios, quer dizer, bruxarias, feitiçarias, Sou um chefe, não posso perder os minutos com palavras tergiversantes, quer dizer, palavras evasivas. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas dos fascinadores e não tenho outra alternativa senão duelar. Fitando a delicada forma de luz que pairava no espaço, acrescentou: por quem és? Anjo ou demônio? Aparece e combate. Aceitas o meu desafio? E Matilde, com ternura e humildade, disse sim. E Gregório trovejou arquejante: tua espada? Você as verá dentro em breve. Após alguns momentos de ansiosa expectativa, apagou-se a garganta luminosa que brilhava sobre nós, mas leve massa radiante e disforme surgiu, não longe, à nossa vista. Compreendi que a valorosa emissária se materializaria ali mesmo, utilizando os fluidos vitais que o nosso orientador estava fornecendo. Alegria e assombro dominavam a assembleia. Em poucos instantes, erguia-se Matilde ao nosso olhar, de rosto velado por véu de gaze tenuíssima. A túnica alva e luminescente, aliada ao porte esguio e nobre, sob a auréola de safirina luz de que se tocava, traziam à lembrança alguma encantadora Madonna da Idade Média em repentina aparição. Adiantava-se digna e calma na direção do sombrio perseguidor, mas Gregório, perturbado e impaciente, a atacou de longe e empunhou a lâmina em riste, exclamando resoluto: as armas, as armas. Matilde estacou, serena e humilde, embora imponente e bela, com a majestade de uma rainha coroada de sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, erguendo a mão radiosa até o coração, caminhou para ele, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho
outra espada, senão a do amor com que sempre te amei. E de repente desvelou o semblante puro, revelando a sua individualidade no dilúvio de intensa luz. Então, contemplando sua beleza suave e sublime, banhado de lágrimas e sentindo as suas irradiações enterneçadoras nos braços que agora se abriam envolventes e acolhedores, Gregório deixou cair a lâmina acerada e de joelhos se proternou, bradando: Mãe, minha mãe, minha mãe. Matilde enlaçou-o e exclamou: meu filho, Deus te abençoe. Quero-te mais do que nunca. Verifica-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva. A treva não resistiu. Gregório, como que abalado no âmago do ser, regressou à fragilidade infantil em pleno desmaio de forças que o sustentava. Finalmente iniciou sua libertação. Esse desmaio, gente, é necessário, é reparador, né? Normalmente, quando o espírito é doutrinado, ele é levado a dormir para se refazer. A benfeitora, enlevada, recolheu enfraquecido nos braços, enquanto numerosos membros da sombra fugiram apavorados. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que faziam vibrar nossas fibras mais profundas da alma. E em seguida confiou aos nossos cuidados o filho vencido, asseverando-nos que o abnegado Gúbio se encarregaria de guardar por algum tempo aquele que ela considerava seu divino tesouro. Então, novamente, nós vemos que o espírito não tem condições de ser levado para planos mais altos, que não há protecionismo, né? Tudo aquilo que já foi falado um monte de vezes. Tem que ficar onde ele está para ser socorrido, para depois ele começar o trabalho dele, né? Após nos abraçar generosa, desmaterializou-se ao nosso coro de hosanas, a fim de seguir de mais longe a preparação do futuro glorioso. O nosso orientador se refez, reintegrando-se ao nosso grupo de serviço. Edificado, feliz, Gúbio sustentou Gregório, inerte, nos braços, à maneira do cristão fiel que se orgulha de suportar o companheiro menos feliz. Orou, cercado de claridade santificante, arrastando-nos as lágrimas irreprimíveis da alegria e reconhecimento, e depois, diante da paz que se estabeleceu, triunfante e ditosa, deu por fim da nossa tarefa, dispondo-se a guiar a heterogênea, mas expressiva coletividade de nossos estudantes do bem, recolhidos nos trabalhos de salvação de Margarida, até a importante e abençoada colônia de trabalho regenerador. Surgiu para mim a despedida. Tinha meus olhos úmidos de pranto. O instrutor me abraçou e, me retendo junto do coração, falou bondoso: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que você desempenhou nessa jornada de libertação. Nunca te esqueça de que o amor vence todo o ódio e de que o bem aniquila o mal. Quis responder, esclarecendo que somente a mim, discípulo inábil, cabia o dever de gratidão. Todavia, incontida emotividade prendeu a minha voz. O orientador, no entanto, leu no meu olhar os sentimentos mais profundos e sorriu em retirada. Eloy também rumou para longe em busca de outros setores. E voltando sozinho ao meu domicílio espiritual, roguei chorando: Mestre de bondade infinita, não me abandones. Ampara a minha insuficiência de servo imperfeito e infiel. Em torno reinava insondável e sublime silêncio, mas, enquanto o horizonte se tingia de rubro,
preludiando a festa da aurora, a estrela matutina brilhava, tremeluzindo aos meus olhos como celeste resposta de luz. André Luiz. Aqui, né, muitos espíritas creem que essa obra, né, se refere ao Papa Gregório VII, porque o Papa Gregório VII era da Ordem de São Bento. Ele nasceu como Ildebrando, né, em Sovana, Itália, em 1020 a 1025, né? Salermo, de 25 de maio de 1085, foi um dos papas mais influentes da história. Nasceu na Toscana, Itália, no seio de uma família de baixa condição social. Cresceu no ambiente da Igreja Romana ao ser confiado ao tio, um abade do mosteiro de Santa Maria e Aventino, onde fez os votos monásticos. Pertencia, assim, à ordem beneditina. Em 1045, ele foi nomeado secretário do Papa Gregório VI, cargo que ocuparia até 46, quando acompanhou esse Papa ao seu desterro em Colônia, depois de ser deposto num concílio, celebrando em Sutri o acusado de simonia na sua eleição. Quer dizer, ele foi acusado de compra ou venda ilícita de coisas espirituais, como indulgências, sacramentos, ou temporais, né, ligadas a espirituais, como os benefícios eclesiásticos. Ele tornou-se o auxiliar direto dos papas Leão IX e Alexandre II, alcançando respeito e enorme prestígio no colégio cardinalício. Assim, quando o Papa Alexandre II faleceu em 73, foi aclamado Papa pelo povo e pelo clero. Assumiu o nome de Gregório VII e deu início à luta incansável para implantar a reforma importantíssima para a Igreja, conhecida como gregoriana. Há tempos que a decadência dos costumes atingiu o próprio cristianismo, a mistura do poder terreno com os cargos eclesiásticos fazia enorme estrago ao clero. Príncipes e reis, movidos por interesses políticos, nomeavam bispos, vigários e abades de forma arbitrária. Desse modo, acabavam designando pessoas despreparadas e muitas vezes indignas de ocupar tais cargos. Reinavam as incompetências, os escândalos morais, os esbanjamentos dos bens da Igreja. Apoiado por Pedro Damião, depois santo e doutor da Igreja, o Papa Gregório VII se colocou firme e energicamente contra a situação. Claro que provocou choques e represálias dos poderosos, principalmente do arrogante imperador Henrique IV, o qual continuou a conferir benefícios eclesiásticos a candidatos indesejáveis. O Papa não teve dúvidas, excomungou o imperador. Tal foi a pressão sobre Henrique IV que o tirano teve que se humilhar e pedir perdão. Em 1077, para anular a excomunhão, num evento famoso que ficou conhecido como o episódio de Canossa. Pouco tempo depois, o imperador saboreou sua vingança, depondo o Papa Gregório VII e nomeando um antipapa, Clemente III. Mesmo assim, o Papa Gregório VII continuou com as reformas, enfrentando a ira do governante. Foi então exilado em Salermo, onde morreu mártir de suas reformas, e no dia 25 de maio de 1085, com 65 anos,
Passou para a história como o Papa da independência da Igreja contra a interferência dos poderosos políticos. Foi um dos mais influentes e decisivos papas ao longo da história e responsável pelo aumento do poder da Igreja. Para Gregório VII, a superioridade da Igreja Católica era indiscutível, tendo considerada a representante de Deus na Terra. Gregório VII afirmava que o Papa possuía todo o poder supremo da Terra. Sua última frase, à beira da morte, sem dúvida retrata a síntese da sua existência. Amei a justiça, odiei a iniquidade, e por isso morro no exílio. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Ele foi um dos mais influentes e decisivos pontífices a se sentar no trono papal ao longo da história. Era um homem ardoroso e enérgico, que ele tinha um grande poder ao qual consagrou toda a sua vida. Estabelecer a ordem na qual os reis e príncipes, sob o comando do Papa, colaborassem concordando na construção da sociedade cristã. Foi o primeiro a conceber a ideia de uma cruzada, quer dizer, uma expedição militar e religiosa conduzida principalmente por nobres cristãos na Idade Média entre os anos de 1095 a 1270, com o fim de reconquistar Jerusalém, coisa muito santa naquela época. À frente de grande exército, queria pessoalmente dirigir-se à Terra Santa, a fim de libertar o sepulcro do Senhor em Jerusalém. A reforma gregoriana estabeleceu o poder dos papas sobre o poder temporal dos reis. Em decorrência da reforma, todos os homens ficariam submissos ao Papa, o qual tinha o poder sobre qualquer ser vivente, representando a palavra de Deus. Os papas passavam a ser inferiores apenas ao próprio Deus. A Igreja Católica ganhava, então, um poder ilimitado. A reforma gregoriana é considerada ainda a primeira grande revolução europeia por conta do enfrentamento gerado contra o poder temporal. Foi Gregório VI que apresentou as formulações iniciais que criaram a infabilidade papal e a supremacia da Igreja Católica. A evolução da Idade Média havia feito com que o poder dos senhores feudais crescessem e praticamente comandassem a Igreja. A proposta de voltar aos tempos do Cristo era um artifício para acabar com esse controle sobre a Igreja. Gregório, essa figura de poder, continua exercendo o mesmo poder sobre espíritos desencarnados e homens encarnados. Continua exercendo seu poder papal em pleno século XX, quando aconteceu a história relatada. E é por isso que o Espiritismo considera que a limpeza astral e a melhora do planeta da Terra só acontecerá quando o homem que a habita, encarnado ou desencarnado, se libertar de suas dores e amarras que carrega por séculorum séculorum, ou seja, para sempre, para todos os séculos, né? Por isso, os amigos espirituais insistem para que a gente estude. Estão falando que para enfrentar o poder que pode destruir a todos nós, temos que estar preparados para enfrentar os obstáculos que fazem parte das nossas vidas. André vem nos mostrando que os inimigos em todos os planos são sutis, ou nos atacam e esgotam nossas forças,
ou nos levam a um doce farniente e passamos a não querer saber de evoluir. Então está nas nossas mãos, né? Existem outras hipóteses, né, de não ser Gregório VII, e sim, acho que de Gregório IX, porque ele é relacionado com a Inquisição, né, com a Santa Inquisição, então, né, mas a grande maioria diz que era Gregório VII, por esse relato todo que a gente acabou de ver, né. E mais uma coisinha, se vocês quiserem, né, existe um livro, Os Dragões, que foi psicografado pelo espírito Maria Modesto Cravo, né, através do médium Vanderlei Oliveira. É uma obra espírita subsidiária, cujo conteúdo apresenta excelente material para reflexão aos espíritas menos preconceituosas. Ok? Porque a gente falou, né, dos dragões, assim, durante a obra, né? E existe esse livro, se alguém tiver interesse em lê-lo, né? Vale a dica, tá bom? Muito grata pela oportunidade desse estudo maravilhoso, né? Estamos em quarentena, então nós estamos fazendo, né, a leitura e o estudo. Vale lembrar que nós precisamos reler, estudar, procurar mais algumas coisas. Obviamente eu não encontrei tudo isso sozinha, foi assim bastante pesquisas, né? Mas com certeza existe muito mais para a gente aprender, ok? Fiquem com Deus, amo vocês.